Bom, se você clicou aqui neste vídeo é porque você quer ouvir o capítulo referente ao modelo mental, que está escrito no título deste vídeo. Sendo assim, espero que você aproveite. Lembrando que este vídeo faz parte do livro For One Person, para uma pessoa. Aproveite. Capítulo 3. Bola. Minha primeira palavra foi bola, não mamãe, não papai, não água. Bola. Eu estava com preguiça de falar, não tinha pressa de dizer nada, mas já era obcecado por futebol e tinha muitas bolas ao meu redor. Isso soa como um pequeno detalhe da infância, o tipo de coisa que os parentes repetem no almoço, mas não acho que seja insignificante. A primeira palavra não é um destino, claro, mas para mim a bola nunca foi apenas um brinquedo. Foi meu primeiro objeto de obsessão. Repetição, competição, coordenação e independência. Tudo ao mesmo tempo, antes mesmo de eu ter qualquer uma dessas palavras. Embora eu tivesse preguiça de conversar, tinha pressa de andar e fazer coisas sozinho. Sentia orgulho quando conseguia chegar ao sofá sozinho para tomar minha mamadeira sem que ninguém me carregasse. Gostava da sensação de realizar as coisas sem esperar que alguém as fizesse por mim. Esse instinto nunca me abandonou. Joguei futebol desde criança até os 12 anos, praticamente todos os dias. Também competia no futsal como goleiro e, como morava 2 quarteirões da praia, jogava na areia o tempo todo. Então, o futebol não era uma atividade que eu fazia às vezes depois da escola. Era o ambiente em que eu vivia. Eis a verdade sobre o esporte. Ele te ensina de uma forma que nenhuma palestra jamais conseguiria. Você aprende rápido que querer vencer não basta, que a bola não se importa com suas desculpas, que seu corpo importa, que seus companheiros de equipe importam e que a pressão muda seu comportamento, quer você queira ou não. Você aprende que perder dói e não é o fim. E aprende que às vezes a melhor coisa que você pode fazer não é a coisa bonita, mas sim a útil. Eu era goleiro, e goleiros têm uma relação peculiar com os erros. Um atacante pode errar 10 chutes e ainda assim se tornar um herói com um gol. Um meio-campista pode dar 3 passes errados e simplesmente voltar ao ritmo do jogo. Mas quando o goleiro comete um erro visível, a punição é instantânea. A bola entra e todo mundo viu. Isso gera um tipo específico de responsabilidade. Quando você é a última pessoa antes do gol, não dá para fugir da realidade por muito tempo. Jogar com meu pai, que era treinador de goleiros, era difícil. Ele costumava jogar bolas no meu rosto de propósito, para que eu não tivesse medo quando competisse. Não era nada agradável levar uma bolada na cara. E honestamente, ainda sou estranho quando escrito desta forma, clara. Mas muitas coisas na vida não são fáceis e ainda assim nos ensinam algo valioso. A questão nunca foi a crueldade, mas sim a preparação. Se o medo me fizesse virar o rosto na hora errada, a bola entraria. Depois que aprendi que era possível sobreviver a uma bolada, consegui continuar jogando. Ele matou meu medo de propósito e tinha uma frase para isso que ainda carrego comigo. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Pense nisso. Se você está ocupado protegendo o rosto, você não está jogando, está apenas tentando não se machucar. E um jogador que está apenas tentando não se machucar já desistiu do gol. Meu pai não queria que eu tivesse medo da bola, porque um goleiro com medo da bola já está derrotado antes mesmo do chute. O mesmo homem também me dizia repetidamente para ser o melhor. Não para ser apenas bom. Não para participar. Para ser o melhor.
Isso alimentou algo em mim que nunca se apagou. Essa constante vontade de competir e vencer. E essa lição continua voltando na vida adulta. Uma conversa difícil com um cliente é como uma bola vindo na sua direção. Um diagnóstico médico é como uma bola vindo na sua direção. Um risco nos negócios é como uma bola vindo na sua direção. Um prazo perdido, uma negociação dolorosa, um conflito na equipe, uma decisão financeira, uma perda pessoal, todos eles testam a mesma coisa. Você desvia o olhar ou permanece presente? Agora, não interprete isso como se eu estivesse dizendo para você procurar dor. Não é essa a minha intenção. Não acredito que o sofrimento automaticamente torne as pessoas melhores. Alguns sofrimentos só causam danos, outras pressões só quebram. Mas acredito que uma pessoa precisa de contato suficiente com a realidade para deixar de ser frágil. Para mim, o futebol sempre foi coisa séria. Torneios, competições, o placar no placar, meu pai sussurrando no meu ouvido para eu ser o melhor, nunca foi um hobby. Era um lugar onde eu ia para vencer. Mais tarde, depois do futebol, me apaixonei por tênis, e o tênis era o oposto, sempre foi uma diversão. Ninguém jogava uma bola na minha cara numa quadra de tênis. Eu nunca precisei ganhar uma partida para me sentir bem comigo mesmo. Eu jogava porque gostava. Acho que eu precisava dos dois, da seriedade que me ensinou a competir e da leveza que me ensinou que uma bola também pode ser só uma bola. E aqui está a parte em que serei honesto, porque ainda não entendo. Parei de jogar futsal na virada do ano, depois de cerca de 2 anos como goleiro reserva, justamente quando estava prestes a me tornar o goleiro titular. A posição pela qual eu vinha me esforçando era praticamente minha, e eu abandonei. Até hoje não sei por que parei. Talvez tenha sido o tênis que me puxou para o outro lado, a diversão vencendo a seriedade. Talvez eu simplesmente estivesse cansado de treinar desde os 3 ou 4 anos de idade, o que é muito tempo para fazer qualquer coisa antes mesmo de se tornar adolescente. Não tenho uma resposta definitiva e não vou inventar uma para simplificar a história. Às vezes, você abandona algo que amava e o motivo nunca chega completamente. A bola me ensinou a executar. Faça a coisa, mova-se, decida, reaja, tente de novo. A equipe me ensinou a interdependência. Você pode ser independente e ainda precisar de outras pessoas. Você pode assumir seu papel sem fingir que o jogo gira apenas em torno de você. A competição me ensinou a importância do feedback. A pontuação não é toda a verdade, mas também não é irrelevante. Os resultados importam porque revelam algo. Às vezes, a habilidade, às vezes preparação, às vezes sorte, às vezes que sua estratégia simplesmente estava errada. A praia me ensinou a me adaptar. A areia muda a forma como a bola se move, o vento muda o jogo, o terreno irregular afeta o equilíbrio. Não dá para exigir condições perfeitas antes de jogar. Olhando para trás, a bola foi provavelmente meu primeiro modelo mental, antes mesmo de eu ter ideia do que era um modelo mental. Ela me disse: não espere uma eternidade para agir. A realidade dá o troco. Seu corpo faz parte do seu desempenho. As equipes são importantes. O medo diminui quando você o enfrenta vezes suficientes. O medo de perder elimina a vontade de vencer. Perder é informação, não identidade. O jogo continua. É por isso que este capítulo está aqui, perto do início. Antes das empresas, antes do código, antes dos frameworks, repositórios e investimentos, havia uma bola.
E com ela, uma lição simples que ainda levo comigo. A vida fica muito mais fácil de entender no momento em que você se dispõe a entrar no jogo. Então, se você chegou aqui, você acaba de ouvir o capítulo 3 do livro For One Person, para uma pessoa, traduzido por mim, e espero que tenha sido bom. Dito isso, se você gostou, se inscreve aqui no canal.